cada ponto, né? Então, aqui é o exemplo 1, fazendo gráfico de funções, plotando os pontos, né? Colocando os pontos no plano cartesiano. Então, faça... Sketch é rascunhe, né? Que eu estou traduzindo como faça, esboce. Tipo, o sketch, a tradução é esboço. A melhor tradução que eu acho aqui, né? Esboço ou esboce. Esboce de esboçar, né? No verbo. O gráfico das seguintes funções. Então, temos aqui, ó, uma função quadrática, porque é x ao quadrado, depois cúbica, x ao cubo, depois uma raiz quadrada de x. Então, aqui a proposta deste exemplo é primeiro fazer uma tabela de valores, que está feita aqui para os 3 casos. Então, por exemplo, este é o item A, este é o item A, B, C. E daí coloca esses pontos numa tabela, né? E reúna os pontos numa curva suave para obter o gráfico. O gráfico está esboçado na figura 3. Então, por exemplo, aqui eu não vou fazer essas contas passo a passo, mas vocês podem fazer se quiserem exercitar, mas 0 ao quadrado dá 0, ou mais ou menos meio ao quadrado dá 1/4, colocando esses pontos aqui. Essa forma de colocar mais ou menos é porque tanto mais quanto menos dá o mesmo resultado para f de x. Então, você já coloca 2 pontos, escrevendo uma linha só, entendeu? Escrevendo de um jeito só, você já coloca 2 pontos. Você economiza, né? Senão você ia ter que fazer 1, 2, 3, 4, escrever mais 4 pontos, sendo que o resultado é o mesmo. Então, otimiza. Nesse x ao cubo já não acontece isso, então você tem que fazer cada ponto separado. Esses pontos, como que você escolhe? Esses pontos você escolhe assim, da sua cabeça, vai de 0, você pode ir de -3 a +3, por exemplo. Indo de 1 em 1, que é o que ele está fazendo aqui, e depois pegou um ponto entre 0 e 1, né, que é o que está fazendo aqui, ó. Então, aqui ele já está pegando de 0 a... Eu vou colocar aqui, talvez para complementar. Por exemplo, então aqui é sempre o x, x e x. Aqui ele está indo de -3 até a +3, e entre 1, entre 0 e 1, pegou o mais meio e o menos meio aqui também. Aqui está indo de... Não está em escala, né? Mas está indo de -2. E aqui mesma coisa, pegou... Não, aqui é 1 no caso. Esse ponto seria o mais meio. E esse aqui seria o menos meio, que seria o -1. Esse ponto aqui. E esse 1. Enfim, aí aqui ele está indo de 0, está pegando 0, 1, 2, 3, 4, 5. Porque aqui você não faz parte do domínio. Raiz quadrada, não existe raiz quadrada nos reais de números negativos, então você não vai fazer de -3 a +3. Então você vai começar no 0 e fazer alguns pontos que você quiser, né? E conseguir visualizar como é que é o gráfico. Se for uma função linear, 2 pontos resolvem, porque existe uma única reta que passa por 2 pontos. Então, basta calcular 2 pontos. Já uma parábola, que é no caso do função quadrática, aí você vai precisar de mais pontos. Então, quanto mais complicada for a função, mais pontos vai precisar. Então, a ideia é que você tem essa tabela. Olha, então aqui na tabela, eu acho que dá para ver, eu só vou colocar de outra cor para dar uma... Matheus? Oi. A internet caiu aqui sobre o que o senhor está explicando mesmo. Certo. Eu tô fazendo essa parte do exemplo, ó. Fazendo o gráfico, colocando os pontos. Ou seja, então tem essas 3 funções, ó, f de x igual a x². Ó, tem essa função
dado pelo item A. Depois tem a função g, que é x ao cubo, e a função h, que é raiz quadrada de x. Então, aqui eu só expliquei para fazer a tabela de valores, aqui, né? Fazendo a continha completa esses valores. E aqui, aqui eu mostrei só mais ou menos o intervalo que foi escolhido, só para visualizar que aqui está indo de menos 3 a 3, no item B pegou de menos 2 a 2, e aqui de 0 a 5. O x, esses valores de x aqui, ó. Então, essa parte de baixo que eu fiz é para esses valores de x do domínio. E o que está, a coluna direita, você calcula, porque tem uma certa arbitrariedade no valor de x. Então, eu só quis ilustrar que aqui pegaram desse jeito. Aqui está repetir, eu repeti a tabela, as 3 tabelas, tá? Para essas 3 funções, f, g e h, e aqui estão os gráficos dessas 3 funções. Então, ocorre que, porque quando você vai fazer o gráfico assim, você vai completar, ligar os pontos de um jeito suave. Então, é o que ele falou ali, ó. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Uma curva suave. Então, isso aqui, ó, é bom deixar traduzido aqui, ó. Aqui é suave, aqui é curva. Estou traduzindo ao pé da letra, para o significado você faz na cabeça. Curva suave. Na hora de estudar texto em inglês, para ajudar no vocabulário, é bom fazer assim, coloca a tradução embaixo da palavra, como eu estou fazendo aqui, e monta, porque aí você vai acostumando a montar o significado em português. Se você já colocasse curva suave, eu não recomendo, assim. Você não vai associar, às vezes, você vai achar que esse é o... É que aqui curva é muito parecido, mas se fosse 2 palavras diferentes, talvez fosse achar que essa seria curva e essa suave, entendeu? Então, faz direito, que você até costuma a inverter na cabeça. Então, aqui eu estou assumindo, então, que fizemos as contas e encontramos essas 3 colunas dos dados. Então, aqui, ó, eu vou fazer o ponto em outra cor, que são esses pontos aqui, são os pontos encontrados, ó. Esse aqui, eu estou só enfatizando ele um pouco aqui. Ó, esses aqui são os pontos calculados. Por isso, assim, que se você falar, eu não sei como que se chega nesse... Normalmente é assim, ó, como é que você chega nesses pontos? Você faz uma tabela do ponto que você acha que é. Se você tiver faltando informação, por exemplo, ó, nesse caso aqui, essas 2 bolinhas aqui é o mais meio e o menos meio, tá? Que estão aqui, que foi calculado lá. Se você achar que... Se você não tivesse colocado ele, pode ser que você tivesse uma dificuldade em ligar. Você teria só esse ponto, esse, e depois esse aqui e esse aqui. Pode ser que você tivesse uma dificuldade em saber como é que ele se comporta nessa região. Por isso que foi colocado o menos meio e o mais meio, para saber, só para poder ligar e saber melhor. Só entre aspas, né? Porque a informação é muito importante. Mas deixa eu também dar zoom, que é melhor. Vamos começar aqui por esta. Então, assim, aqui está colocado, né? Para x é igual a menos 2. Então, só relembrando aqui, ó. Então, esse é o valor do x, esse é o valor do y. Ou seja, o x nós colocamos na mão e o y foi calculado. E aí colocou o ponto. Então, em princípio, você não tem essa curva em vermelho. Você teria só esse ponto, esse, todos esses pontos aqui. Daí é que no fundo, na teoria, você vai saber que é uma parábola, mas mesmo que você não soubesse, o único jeito de fazer essa curva suave e tal que seja função, né, que lembra daquelas definições lá de função, você não pode ter uma reta aqui, você não poderia ter algo passando por aqui, fazendo isso, reto aqui, né? Porque, primeiro, que não é suave, e segundo, que não ia ser função, porque tem que ter, para cada x, tem que ter um único valor de y. Você não pode ter 2 valores de y para um mesmo x. E se fosse uma reta assim,
para um x você teria vários valores de y. Eu só estou assim detalhando como é que seria o desenho dela, né? Que sem você saber que fosse parábola. Porque, por exemplo, aqui sabe que aí você ligou, deu a parábola. Essa parábola com essas características. Agora, por exemplo, esse x ao cubo. Esse x ao cubo não é parábola, né? Não sei se tem nome essa curva, mas... E aí você pode ficar na dúvida, mas será que é assim? Ou será que ela poderia ser... A reta poderia ser assim, né? O que aqui ele está fazendo automático? Poderia ser, enfim, mais curvada para cá, né? Então, aí são os outros valores, que aí a pessoa, você acaba se acostumando e sabendo que se tiver outros pontos, poderia que ela está mais inclinada para cá do que para a direita aqui, né? Até porque se você inclinasse ela para cá, daria problema de ter dois valores de y no mesmo x. Professor, Oi. então ele não é uma hipérbole, não? Nesse caso, uma dupla hipérbole? A hipérbole, deixa eu ver aqui, porque a hipérbole, a parábola é quando os lados se aproximam de uma paralela, não chegam a ser paralelas, exceto no infinito, mas se aproximam. A hipérbole, ela seria perpendicular. Então, aí essas retas aqui se aproximariam seriam perpendiculares. Então, porque não chega, porque ela inverte aqui, né? Talvez se você pegar um intervalo positivo do x, aí ela possa se aproximar de uma hipérbole, talvez assim, nessa linha. Então a hipérbole ele se aproxima, mas não chega. Nesse caso ele cruzou no zero. Não, é porque eu estou dizendo assim, não, é que eu estou dizendo, a hipérbole, ela se aproxima de uma... É que aqui... Vamos ver se por exemplo, assim, ó. Vamos supor, isso aqui seria uma hipérbole. Só essa parte que eu desenhei aqui. Porque essa aproximação desta reta com a aproximação desta reta seria perpendicular. Então, se você quisesse pegar, talvez, só o gráfico de zero ao mais infinito, por exemplo, você faz esse gráfico ali lá no Wolfram Alpha ou no GeoGebra, no Google, não sei, e depois colocaria para ele mostrar um intervalo só positivo, daí teria que ver se satisfaz as condições, as propriedades de hipérbole. Mas só essa regiãozinha, de zero a mais infinito. Ah, tá. Então, E outra coisa. Pode falar. Não, desse gráfico que eu já ia comentar, da função raiz quadrada. Sempre que vê esse topetezinho aí no gráfico, é uma função, uma raiz quadrada de x, né? Não é sempre, porque não, assim, é porque vai ter função que pode ter gráfico parecido, né, com essa e seja outra função, mas de repente numa aproximação, se forem os pontos próximos, mas pode ser que se aproxime de uma raiz quadrada. Mas assim, então pode dar esse desenho e a imagem ser positivo, nunca ser um real negativo, e ainda assim não ser raiz quadrada. tá, você está dizendo... Não, é porque eu estava pensando aqui na forma da função, né? É que você falou topetinho, mas aí eu não estava tentando enxergar esse topete aqui. Mas tudo bem, você está dizendo assim, em termos mais matemáticos, da imagem ser positiva, tá? Entendi. Então, assim, a pergunta assim, se pode ter imagem positiva sem ter raiz quadrada? É uma ótima pergunta.
Ó, vai ter, eu acho que vai. Deixa eu ver se vai. Ó, a resposta é sim. Módulo, por exemplo. Vê se você concorda. Não, professor. Não era sobre isso, não. Não, porque assim, se a pergunta for, pode ter imagem positiva sem ser responda? Sim, no módulo, né? Mas deixa eu voltar lá. Aí, Não. Eu estou dizendo assim, o desenho, porque as funções têm algumas características no gráfico. Função de grau 2, ela tem a característica da parábola e tudo mais, né? Uhum. Aí eu quero perguntando assim, no caso, se deu esse desenho que, não vou chamar de topete não, parece uma onda, que é o dessa função de raiz quadrada. Se deu esse desenho no gráfico que parece uma onda, e o meu conjunto imagem, ele é os reais positivos, então eu posso deduzir com base no gráfico de que, de fato, ela é uma função f de x raiz quadrada de alguma coisa? Então, ó, deixa eu ver se responde fiz um gráfico aqui, ó, de um logaritmo, certo? Logaritmo. Então, por exemplo, se você estiver olhando, tudo bem, aqui, tô só assim, excelente pergunta, as perguntas de vocês são muito boas e enriquecem demais, né, a aula, como vocês já perceberam. Eu tô criando uma situação que pode aparecer em algum lugar e para não gerar confusão. Então, por exemplo, se você olhar essa função desse jeito aqui, ó. Deixa eu ver que ponto que é esse aqui. Não, enfim, olhar essa parte que é negativa, tudo bem. Então, daqui você vai poder inferir que não é raiz quadrada, certo? Mas vamos supor que você olhasse a função deixa eu colocar de outra cor. Por exemplo, que você olhasse essa função aqui, ó, só nessa parte aqui, que é parecida com essa, né? Entendeu? Vamos supor que tivesse no gráfico só isso aqui, ó. Só essa parte crescente. Então, você poderia falar, é uma raiz quadrada, e aqui é um logaritmo. Então, poderia vir uma situação enganadora. Então, não é que assim, se fizer esse comportamento, vai ser uma raiz quadrada. Olhando assim, nessa escala que está aqui, é uma figura parecida com essa. Né? E principalmente se você mexer mais na escala da raiz quadrada, ela pode ficar mais parecida ainda. Então, você pode, assim, associar o formato, por exemplo. Então, você associa o formato da x quadrado, você tem um formato na cabeça, o x ao cubo também, e o raiz de x também. Mas não pode inferir que necessariamente, deu esse formato, vai ser raiz quadrada. Entendeu? Vê se concorda aí com o que eu falei. Sim, senhor. Entendi. Tá, perfeito. Então, aqui é o logaritmo. Eu tenho um highlight aqui, nesse exemplo, tá? Só para batizar, ó, aqui é o logaritmo. É o parece, mas não é. Então, só essa parte aqui, ó. Parece raiz quadrada de x. Eu tô pondo, né, ficar deixar registrado aqui para quando estiver estudando o material, porque às vezes nem sempre você vê o vídeo ou rever, mas quando vai estudar é o material impresso, né? O material impresso que eu falo, impresso na tela, né? Isso, perfeito. Aí, bom, aqui eu falei aquela hora, quanto mais pontos você tiver, mais você vai saber as informações da função, mas com esses pontos deu para escrever. E esse ponto aqui
Deu a função. E sim, então, essa função não tem uma semelhança com a parábola? Vocês veem uma semelhança com a parábola? Sim. Só que com relação ao eixo X. É como se Isso, tivesse tombado a parábola. exatamente. Vou até escrever aqui, ó. Aqui, só para fazer a relação, tá? Por entre aspas, que é informal. Uma parábola tombada. Por que tem essa relação? E não é coincidência. Aí sim, essa, esse formato não é coincidência. Ele tem o mesmo formato dessa parábola tombada mesmo. Porque porque a raiz quadrada é a operação inversa do quadrado. Então, essa aí é a função inversa da primeira, Isso. do gráfico 1. Então você tomba... Pode dizer, professor. Não, diz você, eu só falei essa informação. Não, eu quero dizer que não é só uma parábola tombada, mas é metade de uma parábola tombada. Isso. É bem observado. É uma parte da parábola. Então vamos colocar aqui, ó. Exatamente. Uma parte, pode entender, né? Com essa uma parte, metade, tá? De uma parábola tombada. Isso. É uma parte, que no caso é metade, né? Não tem a outra metade por causa dos números negativos. Mas se tivesse, ela seria assim para cá. Para quem não estiver enxergando a parábola, é porque a outra parte dela estaria assim, entendeu? Tombou, né? Tombou em sentido... Esse tombar aqui, ó, tombou assim, ó. Vou colocar aqui, tombando. Só... Professor. Oi. Se a gente fizer agora a raiz quadrada raiz cúbica de x vai tombar ali, ficar o S do seninha. Isso. Só que ao contrário. Espera aí que eu vou fazer de cabeça esse raiz aí. Raiz cúbica, né? Raiz cúbica de x. É x elevado... Tá bom que com as tecnologias que você consegue fazer de cabeça. Elevado a 1 sobre 3. Esse é o raiz cúbica de x. Vamos ver se vai tombar. Ó, eu posso salvar esse... Então, muito boa pergunta. Daí que eu tenho que fazer uma... Esse aqui não vem, né? Queria mais espaço aqui, mas... Vou colocar uma página aqui, abrir uma página nova. Pronto, aí a gente tem... Então, agora eu lhe pergunto, vamos... Tombou ou não tombou? Ó, vamos ver aqui, ó. Lembra esse S? Como é que é? Não, isso aqui dá um S. Se eu puser no espelho, um espelho em cima, você acha um S aqui, no x ao cubo, tá? Vamos ver se eu... Ó, então, aquela parte, ela estaria assim, assim e assim. O x ao cubo. Esse aqui é o raiz cúbica de x.
Então, tombou... Não é que tombou, mas você espelhou, né? Você pegou... Você deu uma espelhada dessa parte aqui também, ó. Você espelha ela para cima e depois espelha do lado, né? Você faz como se fosse, então, dar uma espelhada ela para cima e depois uma outra espelhada. Exatamente. É bom perguntar e é bom ver contra-exemplos ou exemplos que pode parecer que é uma coisa e não é. Principalmente porque na matemática a gente busca, nós, professores, alunos, nós buscamos padrões. Então, essa pergunta é muito pertinente. É um padrão? Aí tem que analisar se é ou não. Olha, assim, agora a parte mais fácil, porque fazendo o gráfico de uma função com uma calculadora eletrônica, certo? Aí, calculadora eletrônica, você entende. Então, o que seria a calculadora eletrônica? O próprio Google, só que ele é mais limitado, que na verdade é a calculadora do Google, né? Eu vou colocar calculadora do Google para não... Mas no fundo é o próprio Google também, que lá dentro ele tem uma calculadora. Enfim, aí tem o Wolfram Alpha.com e tem o GeoGebra. Isso, aí você usa, enfim, é só essa, a gente já viu em outros exemplos. Aí aqui, ó, use uma calculadora eletrônica para fazer o gráfico dessa função aqui em um retângulo apropriado, né? Então aqui, ó, note que está falando retângulo. Retângulo pressupõe duas dimensões. Retângulo é isso aqui, ó. Duas dimensões. Então você vai dar o intervalo, você vai ter que dar o intervalo em x e em y. Por exemplo, deixa eu ver se ele faz. Ele faz aqui, ó. Então a solução desse gráfico, que eu acabei, inclusive... Então, eu passei um exercício para vocês que já pedia isso, né? Sem ter passado a... Mas, enfim, quem não acertou pode refazer. Eu tirei dúvida lá no grupo, no WhatsApp, eu coloquei o comando certinho que faz, né? Então, você primeiro fala para ele fazer o gráfico. E daí, você vai ter que precisar de um comando para... Primeiro, entenda o conceito, tá? Vamos entender o conceito. Depois você vê o comando. O comando é mais mecânico. Você... copia, cola o comando, muda os intervalos para fazer um outro retângulo e não tem grandes coisas. Mas para entender o conceito por trás, é esse aqui, ó. Por exemplo, esse menos 10 a mais 10... Então, peraí. Tem esse menos 10 a mais 10. Esse retângulo, ele está indo. Quer ver? Vamos escrever aqui. Deixa eu terminar de ler, ó. Ele está dizendo que nessa calculadora, ele dá esse por padrão. Então, vamos supor assim, ó, esse item A aqui, por padrão, como é que é o intervalo do item A, né? O X, ele está indo de menos 10 a 10, a mais 10, ou só 10. E o Y, ele está indo de menos 10 a 10. Já no item B, você tem o retângulo que o X está indo de menos 4 a 10. E o Y está mostrando de menos 100 a 100. Então, assim, esse é o conceito, né? É você mostrar, pedir para mostrar tanto o X quanto o Y. Se você pedir para mostrar só o X, o computador vai escolher por conta própria quem que ele quer mostrar do Y. Você tem que... Aí ele vai mostrar o que ele quiser mostrar lá, segundo o algoritmo dele.
Mas se você quiser especificar, então você tem que especificar o y também. Lá no Wolfram Alpha, era você colocar y igual tipo assim, x igual a menos 4, to 10. Só colocar isso ele já faz. Eu tentei, acho que essa anotação, parece que ele não aceitou muito, mas o to ele aceitou. O x igual a menos 4, depois um TO, to 10, sem o colchetes. Mas o conceito é isso, ó, veja que a função é a mesma. Então, assim, parece, é o que o Marcos falou aqui, olha. Ele colocou uma citação aqui, não confie nos seus olhos, eles podem o trair. Porque é uma citação bastante apropriada para esse episódio aqui, ó. É a mesma função, só que essa aqui parece que, ó, subiu, que é muito inclinado esse morrinho, e depois, sendo que, dependendo de como você olha, ó, fica... Parece outra função, mas é a mesma. Alguma pergunta? Antes de finalizar, nós estamos, ó, são 13 para as 11, a gente está finalizando. Tem só mais uma informação aqui para passar, que é um exemplo. Então, aqui, Marcos? Eu, professor. Uhum. Não, agora eu entendi. Eu acho que entendi. Pode não ser, porque a intenção é traidora. A gente bem sabe disso, com aquele trabalho lá. Eu estava vendo aqui o uso de chaves. Aí nós estamos trabalhando com pontos no gráfico e também com intervalos. Então, nesse caso, fica... Não, você vai entender onde eu quero chegar. Tá. Fica mais conveniente, por exemplo, quando colocar um intervalo aberto, ao invés de usar parênteses, usar chaves invertidas, justamente por conta de estar trabalhando com pontos e com intervalos, né? Para não causar confusão. Não, assim, chaves invertida mesmo? Não, chaves não, chaves, isso aí é colchete, não? Colchete, é isso que eu estava falando. Isso aqui... Para mim que era chaves. Não, colchete. Chaves é aquele programa lá. Chaves é assim. Confunde, né? Eu, para falar, escrevi uns 20 anos para falar chaves, querer dizer chaves, falar colchete e querer dizer colchete. Enfim. Isso. Essa aqui é a chaves, tá? E colchetes esse aqui. Mas, e isso, não, tudo bem. Não, o que você está dizendo é o seguinte, ó, o que você está dizendo é que, fazendo um rascunho aqui, ó. Está dizendo que se você pegar um intervalo AB, esse é fechado e esse é aberto, você pode escrever o B é fechado. O aberto, você pode escrever como colchetes invertido. Então, assim, tem... Isso, entendi. A vantagem dessa segunda notação aqui é porque aí você não vai cair em usar a mesma notação de para ordenado, por exemplo. Para ordenado. Isso, exatamente. Não, é uma boa, mas na matemática você não vai ter como fugir. De repente você vai querer falar em sequência, você vai usar parênteses, mas aí vai ter mais termos, não vai dar problema não. Mas é uma ótima sugestão. Ó, quem quiser evitar confundir, vai ter o colchetes invertido. Mas o contexto não vai deixar você confundir, sabe? O contexto vai estar explícito, que você vai saber se é intervalo ou se é para ordenado. Tá? Mas é uma boa lembrança. Eu não quis trazer essa anotação para simplificar, mas é bem lembrado, tem essa anotação também. E aqui eu só coloquei a hierarquia, tá? Vem chaves primeiro, colchetes, parênteses. Computacionalmente, você põe tudo parênteses quando você quer uma coisa dentro da outra. Porque colchetes, na computação, às vezes quer dizer outra coisa. Quer dizer índice de lista, ou quer dizer... enfim, umas outras coisas aí. Ou própria lista, né? Você usa colchetes. Enfim. Aqui, só para finalizar, é um exemplo 5. Gráfico de uma função de valor absoluto. Módulo. Tá? Falou, nada mais é que módulo. Que é a função modular
que diz que f de x é igual ao módulo de x. Então, o módulo de x é o que quer que esteja aqui dentro, esse que é o ponto, né? Essa visão, esse valor de módulo de x, escrito desse jeito, que é o correto, né? Que é formalizado, digamos assim, é muito enganador. Lembra que a gente até falou um pouco sobre isso, é um pouco enganador, porque você fica achando que mas módulo pode ser negativo? Não é que módulo pode ser negativo, é porque não é, módulo é sempre positivo. Mas é que, até vou escrever aqui, ó, ele é sempre positivo, maior ou igual a zero, tá? Porque o módulo x, lendo da direita para a esquerda, fica módulo de x maior ou igual a zero, lendo daqui para cá. Mas ocorre que se o que ele está querendo dizer com esta linha, ó, o que ele está querendo dizer com esta linha é que se você tiver módulo de menos 2, ele vai ser menos o que está dentro. Ó, menos isso que está dentro. O que está dentro? É o menos 2. Por isso que o resultado dá mais 2, sempre positivo. É porque ele é menos o que está dentro. Se o que está dentro é negativo, então você vai fazer menos o que está dentro, que é menos, mais. Só para não gerar essa confusão. Mas o resultado do módulo é sempre positivo. Assim, não tem como não confundir. A primeira vez que vê isso aqui, você já olha e fala, o módulo é negativo. Não, o módulo não é negativo. É porque esse carinha é negativo, de modo que o resultado final dá positivo. E o gráfico dela, ó, deixa eu só ver o que ele tem para falar aqui. Ó. Usando o mesmo método do exemplo 4, nós notamos que o gráfico de f coincide com a linha y igual a x no lado direito do y, direito do y, e coincide com a linha y igual a menos x à esquerda. Então, aqui, essa linha é uma linha y igual a menos x, e essa aqui é a linha y igual a x. Ou seja, se você desenhar separado y igual a x, você vai obter essa reta aqui. Se você desenhar separado y igual a menos x, você vai obter essa linha aqui. Aqui eu desenhei meio bagunçado, né? Mas só para dar uma enfatizada. Então, esse é o gráfico da função f de x é igual a módulo de x. Alguma pergunta? Essa função modular é muito importante. Muito. Eu acho que os bancos deveriam usar isso. Então, quando você tiver negativo no banco, ele aplica o módulo. Aí você fica com um valor positivo, né? Eles não iam gostar, mas uma ajuda aqui para ajudar a gente, né?